raciocínio lógico, apenas questões de concursos anteriores, a gente vai ler, interpretar e fazer sem mistério. Para poder pegar essa folha e outras informações, só acessar a descrição aqui do vídeo. Vamos lá. Número 1. Assinale com V ou F, conforme seja verdadeiro ou falso o que se afirma a seguir. A gente tem aqui as afirmações, já volto nelas, e diz: a sequência correta de cima para baixo é as alternativas. Vamos lá. A primeira diz: o número 2 é par e primo. Isso é verdade. Quais são os números primos e o que é um número primo? Um número primo é um número que tem apenas dois divisores. O próprio número em questão e o número 1. Então, somos números primos, ó, 2, o 3, o 5, o 7, o 11, e assim vai até o infinito, né? E 2 é o único primo que é par. Verdade. A próxima diz: a soma de dois números ímpares pode resultar em um número par ou ímpar. Faz o teste, pega dois números ímpares quaisquer e soma. Por exemplo, o número 1 mais o número 7 dá 8. Percebeu o que aconteceu? Sempre a soma de dois números ímpares vai dar um número par. Então não pode ser um par ou ímpar, vai ser sempre um par. Por isso é falso. Se você prestar atenção, vai perceber que nós ficamos aí com a letra A e com a letra D. A B e a C já não tem como ser, né? Já não tinha como desde a primeira lá, na verdade. Então, a próxima aqui, eu já consigo marcar uma alternativa correta. Se eu estivesse fazendo a prova, eu poderia escolher para fazer a terceira ou a quarta. Se você perceber bem, a terceira diz: o número 24 tem somente dois divisores positivos primos. Bom, se você tiver facilidade com isso, você faz rapidinho, não tem muito mistério. Agora, se você sentir dificuldade, para que você vai fazer a terceira se você pode fazer a quarta e matar a questão da mesma forma? Sacou como é que funciona? Então, a quarta talvez seja mais fácil de fazer, aí você faz só a primeira, a segunda e a quarta e já responde certo e vai para a próxima. Mas vamos fazer a terceira e a quarta na ordem. Diz: o número 24 tem somente dois divisores positivos primos. Quais são os divisores do número 24? Vamos colocar aqui, ó, divisores de 24. O primeiro deles é o número 1. Por quê? O número 1 divide todos os números. O segundo, como 24 é par, tem o 2. 24 também é múltiplo de 3, é 3 vezes 8. Então, o 3 é múltiplo de 4, 4 vezes 6, então 4. Não é múltiplo de 5, é múltiplo de 6, né? É 6 vezes 4. Não é múltiplo de 7, é de 8, 8 vezes 3. Não é de 9, não é de 10, não é de 11, é de 12, né? 12 vezes 2. E o próprio 24 divide o 24, né? Então, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 divisores. E diz o quê? Que tem somente dois divisores positivos primos. Isso é verdade. Aqui, o número 2, que é um número primo e é divisor, e o número 3, que é primo e divisor. Então, temos aí V. Já sei que a correta, a alternativa correta é a letra D. Vou fazer a quarta para poder fechar. A soma de duas frações nunca pode ser um número inteiro. Será? E se eu somar, por exemplo, ó, meio, que é uma fração, mais meio, que é outra fração. Se você tem metade de alguma coisa e soma com a mesma metade, né, com a outra metade, digamos assim, você vai ter aquela coisa inteira. Então, a soma de duas frações pode sim ser um número inteiro. Logo, isso aqui é falso. Como a gente já previa, letra D, né? Próxima questão. Questão de número 2, que diz o quê? Vamos lá. Observe abaixo os 3 triângulos formados por 7 palitos de fósforo. Lúcia quer construir uma faixa horizontal de 120 triângulos, seguindo a mesma regra de construção da figura. Temos aqui a figura, já volto nela, e diz o texto: o número de palitos que Lúcia precisará para isso é as alternativas. Bom, dá uma olhada nessa figura aí. A gente tem 7 palitos de fósforo, né, e 3 triângulos. E ela precisa construir 120 triângulos e eu preciso descobrir de quantos palitos ela vai precisar para isso. Vamos fazer de uma forma um tanto mais organizada? Olha só, deixa eu organizar isso aí numa tabela. A gente tem aqui, ó, a quantidade de triângulos, né, e a quantidade de palitos. Show? Para um triângulo, aqui ó, um triângulo apenas, de quantos palitos
ela vai precisar 1, 2, 3 palitos, não é isso? Então, ó, um triângulo, 3 palitos. E para 2 triângulos? Ah, Felipe, 6 palitos. É o dobro. Não, filhão. Por quê? Porque se eu já tenho esses 3 palitos formando um triângulo, basta colocar 2 palitos aqui, ó, e aí eu já formo outro triângulo. Então, para 2 triângulos, eu preciso de mais 2 palitos aqui, além desses 3, então 5 triângulos, ou melhor, 5 palitos ao todo. E para 3 triângulos, se você pegou a visão aí, percebeu? Basta colocar mais 2 palitos, então mais 2, além desses 5, 7 palitos. Então a ideia é sempre ir acrescentando 2, aí você vai colocando outro triângulo, não é isso? Beleza. Aí que tá. Isso vai acontecendo até que chegue a 120 triângulos. Aqui, ó. E aí eu preciso descobrir quantos palitos vão ser necessários para isso. Vamos fazer o seguinte. Se eu tivesse aí uma quantidade N de triângulos, X de triângulos, A, B, C, chama do que você quiser. Vou chamar de N. Quantidade N de triângulos. De quantos palitos eu vou precisar? Vamos tentar generalizar esse negócio. Qual é o padrão? O que está acontecendo aqui do número de triângulos para o número de palitos? Vamos ver. 1, 3, 2, 5, 3, 7. O que é isso? Olha só. Se você pegar esse número, multiplicar por 2 e somar 1, concorda que vai dar 3? O 3 ele é exatamente 1, que é a quantidade de triângulos, vezes 2 mais 1. Da mesma forma que o 5 ele é 2 vezes 2, que é 4, né? Mais 1. Também o 7, olha lá que interessante, é o 3, que é a quantidade de triângulos, né? Vezes 2 mais 1. Moral da história. Se eu quero generalizar isso daí, bastaria eu fazer 2n mais 1. E aí, como a questão quer 120 triângulos, ficou mais fácil. Por quê? 2 vezes 120 mais 1. 240 mais 1, então são necessários aí 241 palitos. De boa, né? Só ir pensando com calma que dá para entender. Próxima folha. Questão de número 3. Vamos a ela. A 3 diz o seguinte, ó. Gauss, ao fazer uma viagem em seu carro, cujo tanque tem capacidade de 52 litros de gasolina, observou que, na partida e na chegada ao seu destino, as marcações no painel do veículo que indicavam os níveis de combustível eram 3/4 e 1/4, respectivamente. Se o preço pago por litro de gasolina foi R$ 5,00, o valor gasto com o combustível nessa viagem foi... Só para ficar mais fácil de visualizar aí a ideia, vou desenhar aqui mais ou menos um marcador de combustível que tem na maioria dos carros, né? Que é algo parecido com isso aqui, digamos. Ele diz lá, ó, que são 52 litros e que no início da viagem tinha 3/4 de tanque e no final, né, tinha 1/4. Show? Então, diz na partida e na chegada, na partida 3/4, na chegada 1/4. Então, vamos fazer da seguinte forma, olha só. Aqui, ó, eu vou ter um tanque cheio, um tanque completo, um tanque inteiro de gasolina. Aqui, o tanque está vazio. Como ele fala de 3/4 e 1/4, eu vou usar isso daí. Eu dividi já em 4 partes. Aqui, ó, seria 1/4 de tanque. Aqui, 2/4 de tanque. E aqui, essa marcação, 3/4 de tanque. Então, o que acontece é que o ponteiro, quando ele saiu, estava aqui, em 3/4. E aí, obviamente, foi rodando com o carro e consumindo combustível. O ponteiro veio parar onde? Aqui, ó. 1/4. Então, consumiu isso aqui de gasolina. Se eu dividir em 4 partes aqui o tanque e 2 partes foram consumidas, 2 de 4 é metade. Ou seja, dos 52 litros, ele rodou metade disso, né? Ele vai usar metade disso. Então, meio tanque do carro equivale a 52 dividido por 2, que é igual a 26 litros. Foi o que ele gastou para fazer essa viagem. Como
o litro de gasolina custa R$5, e ele usou 26 litros, então o valor gasto vai ser o quê? Bom, 26 vezes 5. E aí, para multiplicar por 5, tem um macete. Você pode colocar um zero aqui no final do número que você estiver multiplicando, acrescenta um zero e divide por 2. Então, 26 com um zerinho do lado, 260, dividindo por 2, eu sei que é 130. Então, letra D, R$130. Beleza? Qualquer dúvida, só falar comigo nos comentários e a gente conversa. Questão de número 4 e última questão. Diz: Carlos preencheu uma ficha cadastral em 15 de julho de 2013. Ao receber tal ficha, a recepcionista disse-lhe: não sei a data de seu nascimento, mas você, tão jovem, tem 44 anos completos ou incompletos. Carlos prontamente respondeu que não tinha 44 anos e, olhando para a ficha, disse: por descuido, inverti a posição dos 2 últimos algarismos do ano em que nasci e não incluí na ficha o dia e o mês do meu nascimento, que é 30 de junho. Assim, é correto concluir que a idade de Carlos em 15 de julho de 2013 era... Alguns detalhes importantes. Percebeu que ele preencheu essa ficha, dia 15 de julho de 2013, e ele tinha aniversariado 30 de junho de 2013. Ou seja, ele já tinha feito aniversário quando ele preencheu aquela ficha. Beleza, guarda essa informação, daqui a pouco a gente vai usar ela. Outra coisa, se ele diz que preencheu por descuido os 2 últimos algarismos do ano invertidos, né, trocados, poxa, se ele tivesse 44 anos mesmo, ele teria nascido em que ano? Como é que a gente descobre isso? Por quê? Basta eu descobrir em qual ano ele teria nascido, caso tivesse mesmo 44 anos, e aí depois eu troco os 2 últimos algarismos e eu descubro o ano que ele realmente nasceu. Para fazer isso, basta eu pegar o ano atual aí, né, para a questão, que é 2013, e diminuir a idade dele, que é 44 anos. Então, vou fazer 2013 menos 44 anos, que vai dar o quê? Aqui, ó. Pedindo emprestado daqui, né? Fica 13 menos 4, que é 9. E ficaria 11 aqui, mas já emprestou para lá, então fica 10 menos 4, que é 6. Aqui vai ficar 19, que obviamente é 1900 e alguma coisa. Então, 1969 seria o ano que ele teria nascido, caso tivesse 44 anos. Mas ele inverteu esses 2 últimos aqui. O que ele fez? Ele trocou aqui, ó, o 6 pelo 9. Então, na verdade, a idade dele, a gente vai conseguir achar sabendo que o ano de nascimento dele é 1996. Se ele nasceu em 1996, agora eu preciso descobrir quantos anos tem de 1996 até quando? Até 2013. Então, de 1996 até 2013... Bom, de 96 até 2000 são 4 anos. De 2000 até 2013 são 13 anos. 13 mais 4, 17 anos. Ah, Felipe, essa é a idade dele, como é que é? Aí que tá. Lembra do detalhe que eu falei? Ele já tinha aniversariado poucos dias antes de preencher essa ficha. Então, ele tinha completado já esses 17 anos. Se ele tivesse preenchido essa ficha antes de fazer aniversário, aí eu teria que diminuir um ano dessa idade que eu achei. No caso, ele teria 16 anos. Mas como ele já fez aniversário no ano de 2013, a idade de Carlos, em 15 de julho de 2013, é 17 anos mesmo. Portanto, letra C é a resposta. Se você pensou diferente ou não entendeu em qualquer uma dessas questões, fala comigo nos comentários, como eu já disse. E não se esqueça de dar aquele joinha maravilhoso, se inscrever se não for inscrito e compartilhar esse vídeo com geral. Até o próximo vídeo. Abração. Fica com Deus.